estudante nesse período da ditadura militar? Eu já tinha respondido para o seu amigo o seguinte: a ditadura durou 21 anos. Então eu fui aluno, fui professor, depois voltei a ser aluno, depois voltei a ser professor. Então, em 21 anos, né, eu fui as duas coisas ao mesmo tempo. O senhor considera que a educação era melhor ou pior no período da ditadura militar? A ditadura foi responsável por transformações no processo educacional brasileiro muito maléficos para a nossa vida social, para o entendimento que o brasileiro deve ter sobre o seu próprio mundo. A ditadura, ela provocou uma alienação dos centros de investigação pedagógicos no Brasil, assim como dificultou o acesso, né, das camadas mais humildes às instâncias mais altas da educação. Ela restringiu verbas. Então, ela privatizou o ensino. As primeiras experiências de privatização se devem na ditadura militar. Então, a ditadura foi terrível. O mesmo mal que ela provocou em outros aspectos da vida social, ela também provocou nas questões relacionadas com a educação popular. Não que a educação antes do regime militar fosse uma educação que não merecesse reformas, que não precisasse ser democratizada. Claro que sim, só que a ditadura aprofundou os problemas, exatamente porque ela diminuiu a capacidade da educação de absorver alunos, a educação pública, e principalmente refletir a própria realidade que você precisa entender para transformar. Se você dificulta o entendimento da realidade, você acaba produzindo uma educação que não responde às nossas necessidades de povo. Então, em consideração dessas abordagens do senhor, o senhor considera que era melhor ou era pior que atualmente? Era bem pior. Pior? Sim, porque ela tinha as características de atualmente e ainda vivíamos numa ditadura. Ou seja, qualquer possibilidade de expressão de ideias era brutalmente reprimida. Então, ela era uma educação que tinha uma falha estrutural na sua filosofia, na sua compreensão. Ela era antidemocrática e, principalmente, ela era impeditiva da expressão das ideias. Porque professores que falavam, se eu falasse essa linguagem, por exemplo, eu estaria preso no dia seguinte. Quando a gente fala do período da ditadura, se era discutido dentro do ambiente acadêmico, por exemplo, dificuldade, distúrbio de aprendizagem, transtornos, comportamento, fracasso escolar, isso era discutido? Não, de forma alguma. Isso eram consideradas, posso usar uma expressão, frescuras. Isso não era uma questão que tivesse colocada na ordem do dia. Quando se discute hoje, por exemplo, o atendimento específico a um certo tipo de aluno, com transtornos, ou com desvios, ou com necessidades especiais, isso é uma conquista recente da sociedade. Quando você contempla a necessidade de pessoas que não são propriamente iguais, né? Mas naquele tempo isso não existia. Isso era considerado uma coisa completamente supérflua. Sim, vamos lá. Havia alguma música de mercado, né, que a gente fala assim, músicas que primavam entretenimento, comércio e que influenciava de alguma forma esse aspecto musical e social na formação das crianças. Deixa eu reformular também. Se existia assim, uma música na época que fosse mais voltada ao mercado, que influenciasse de alguma forma a educação, as crianças. De alguma forma, um aspecto cultural, social. Porque só a ditadura foi um período de 21 anos. Portanto, ela mesma se transformou muito. Nos primeiros 4 anos, de 64 a 68, você tem uma ditadura que ainda não tinha se consolidado. Havia resistência popular. Não é à toa que a música produzida nesse período é uma música de altíssima qualidade. De Tropicalismo, de Caetano, de Gil, né? O Edu Lobo, de Geraldo Vandré. Você tinha um conjunto de artistas envolvidos num processo de produção musical de estética da melhor qualidade. Em 68, a ditadura deu um salto. Ela se tornou mais dura, mais violenta, mais repressora. O AI-5 foi editado em fim de 68. E a partir daí nós temos uma ditadura terrorista.
violenta, que assassinava. Não é que ela não assassinasse antes, assassinava antes, mas passou a transformar isso numa coisa metódica, digamos. E a produção artística foi atingida também. O recrudescimento da violência ditatorial acabou atingindo também o processo de produção artístico, na literatura, na música, no cinema, entende? A censura passou a ser muito mais... As músicas que eventualmente discutiam a problemática humana, numa perspectiva mais democrática, progressista, foram banidas. Sobrou o que havia de anti-música, o que havia de mais pobre, né? Ou então aquela música direcionada para formar pessoas que não entendiam o que estava acontecendo e que acabavam sendo apoiadores da ditadura por essa desinformação. Ontem, por acaso, eu estava em casa fazendo dando uma olhada nos certos arquivos que eu tenho e descobri uma música que se tocava muito no tempo da ditadura, nessa fase mais dura, né, que é o período que vai de 68 até 76, por aí. Para frente, Brasil, era uma marchinha que se cantava muito, né? Os meninos tinham que aprender a amar o seu país, entendeu? E o Brasil é um país de flores, de passarinhos cantando. Um conto de fadas, percebe? Que a criança era obrigada a absorver como sendo referência de realidade. Claro, aquela criança acabava tendo uma atitude de apoiar o regime, porque estava patrocinando o progresso, né? De odiar aqueles que criticavam a ditadura, que eram vistos como terroristas, como subversivos, compreende? Então, esse tipo de música prevaleceu durante um certo tempo. Você pode falar um pouco sobre as marcas que a ditadura deixou na educação brasileira? As marcas? Pois é, as principais são alienação. Você está discutindo com sua colega antes de vocês chegarem. Nós temos uma universidade hoje que vive um processo de alienação preocupante. Ou o departamento de história, ou a própria faculdade de história, eu não sei exatamente quem foi o responsável, também não quero personalizar responsabilidades, mas não é difícil descobrir quem foi. Recentemente eles mandaram um pedido formal ao governo português para que mandasse os restos mortais de Tomé de Souza, que foi o nosso primeiro governador-geral, porque o Brasil gostaria de ter aqui no seu solo essa figura tão importante da nossa história. A que ponto chegou a Universidade Brasileira? Com tanto problema real acontecendo, com tantas necessidades, sobretudo do povo mais humilde, a universidade poderia ter um papel tão presente, tão relevante no processo de desenvolvimento de uma consciência. Você manda buscar o corpo de Tomé de Souza, primeiro governador-geral, de uma metrópole mercantilista que matou índio, que escravizou negros e índios, que praticou todo tipo de violência contra um filho da puta, desculpe, entendeu? Mas eu não tenho outra expressão, que não gostava do Brasil, e os nossos professores e acadêmicos ligados à disciplina se preocupam em trazer de volta os restos mortais desse vagabundo. É muita falta de compreensão, como vocês dizem, né? Vocês hoje em dia, não sem noção, né? É legítimo sem noção, pô. Eu já sei a resposta. Então a ditadura, só para completar bem a sua resposta, a ditadura deixou duas sequelas que infelizmente ainda estão presentes na nossa realidade pedagógica. A primeira é a alienação, é não vincular o estudo, o conhecimento com mudança social. Para que serve o conhecimento se você não muda nada? De que serve descobrir a roda se eu não construir um carro? De que adianta descobrir o fogo se eu continuo comendo carne crua? Então, de que serve o conhecimento se ele não ajuda você a transformar positivamente a sua vida? Essa é a primeira sequela, a alienação. A segunda é a diminuição do espaço democrático. Quanto mais pessoas pensam, estudam, investigam, mais respostas esse país teria para sair do seu atoleiro. Não tem atoleiro hoje, essa é a grande verdade. Tudo para esse governo, para esse golpe, para esse Temer vagabundo, né? E os setores que apoiam o Temer. Então, o Temer recentemente, ele está tentando passar um projeto que transforma o ensino médio no ensino à distância. 40%
o conteúdo do ensino médio poderá ser obtido à distância. Ou seja, liquida com o ensino de vez, ao tempo em que liquida com a profissão de vocês. Porque vocês não vão ter o que fazer. Uma pessoa só controla num computador, numa tela de computador, 50, 60, 100, 200 alunos. Não há necessidade da sala de aula com o professor, entende que é uma referência de conhecimento, de atitude cidadã. Acaba isso. Então esse é o outro aspecto, né? Que é uma sequela da ditadura. Agora, professor, me pergunto o que é do dia de hoje. As pessoas dizendo que a educação era boa. Isso é alienação, né? Não entender. Porque ainda hoje as pessoas, tem muitas pessoas que ainda querem a ditadura. Hoje a gente vê muito isso. Não, a ditadura teria que vir para melhorar. Assim, naquele tempo não houve nenhum revestimento de coisa interessante que tenha mudado para melhor. As coisas, quando acontecem na história, acontecem por alguma razão. As coisas não caem do céu. Por que deram um golpe e derrubaram o governo de João Goulart? E implantaram uma ditadura de 21 anos que matou centenas de pessoas, torturou milhares de pessoas, liquidou com o ensino, liquidou com a produção intelectual. Isso não aconteceu por acaso. Quem está por trás disso? Quem ganhou ao se destruir a democracia? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Uma ditadura não acontece. Então, a ditadura tem as coisas boas e coisas não, tem as coisas ruins. Primeiro que destruiu a democracia. Mas houve um tempo em que o Brasil cresceu, teve o tempo do milagre econômico. Né? Mas ele também. Mas é um cresceu economicamente, não é um cresceu socialmente. As pessoas que mais precisam, né? Ou seja, quem ganhou com o milagre econômico? O Brasil cresceu a taxas fantásticas. 8, 9, 10, 11, 12% ao ano. Um estupor. Você viu ou não? Você viu esse dinheiro? Você viu? Eu também não. Ou seja, o povo não viu. Ganharam os de sempre. Então é isso que precisa ser respondido. E hoje? E a educação hoje? O tempo que o senhor foi estudante e professor na ditadura, para a realidade que a gente vive hoje. Porque naquele tempo se tirou muito, certo? Foi tirado muita coisa, fizeram muitas escolas assim, não estruturadas, ficou ruim a qualidade da educação. E hoje? Olha só, no último período até se tentou alguma coisa. Né? O Enem, por exemplo, é um tipo de investigação sobre a qualidade do ensino que se transformou em porta para o vestibular. O Enem virou um vestibular, quando na verdade ele foi produzido para conhecer a qualidade do ensino que era produzido a nível médio. O Enem é um estudo sobre o Estudo Nacional da Educação, a qualidade da educação que estava sendo, digamos assim, distribuída para os alunos. Acabou virando uma forma de você entrar na faculdade. O Enem tinha cada vez mais um sentido crítico, de você transformar a velha história numa história da carochinha, entende? O aluno entendia que aquela história feita à base dos gritos dos Dom Pedro da vida, entende? Era uma história que não ajudava você a entender a realidade. Então, aos poucos o Enem foi adquirindo um significado muito mais cidadão. Você estudar para o Enem não era apenas se preparar para entrar na faculdade. Estudar para o Enem era estudar para entender o mundo em que você vive. Percebe? O próprio tipo de investigação polidisciplinar, multidisciplinar, quando você introduz um tipo de reflexão que mistura várias disciplinas, porque o mundo é assim. Eu estou conversando com vocês aqui, discutindo sobre ditadura, meu coração está batendo, né? E se eu deixar esse relógio cair, por quê? Porque existe uma lei da física e o coração é biologia, e história é biologia, física, tudo ao mesmo tempo. Os gregos já sabiam disso no passado, tudo acontece ao mesmo tempo, é preciso, portanto, ter uma visão multidisciplinar. O Enem introduziu essa multidisciplinaridade, o entendimento do mundo, das coisas, né? Eu fico pensando assim, os alunos, né? Que são esse menino excelente físico, olha, ele é um estudante de física assim, fantástico,
Inclusive foi convidado pela CIA para trabalhar numa agência da CIA, que é a agência que prepara foguetes que são jogados no Oriente Médio. Ou seja, que sentido tem você ser um excepcional estudante de física se você vai ser um patrocinador da morte? Não é? Você vai ser médico, você vai trabalhar com o quê? Com os Médicos Sem Fronteiras? Né? Você vai visitar as áreas do mundo que precisam de assistência médica, você vai colocar a sua informação a serviço das melhorias das vidas das pessoas, ou você vai ser um cara com um consultório aqui perto do Encontro das Águas para atender madame, a botar botox em olho? Então é uma escolha que você vai ter que fazer. É isso que o Enem vinha produzindo, uma ampliação dessa consciência social, do aprendizado. Isso é filosófico. Mas agora, com esse governo, a gente está vendo um novo retrocesso. Mas assim é a vida, né? A gente vai e volta, e vai e volta. Forma de uma pergunta. Diga. Você acha que perdurou essa parte da censura na sala de aula? Você acha que existe até hoje? Existe, claro, por várias razões, né? Primeiro, pela tradição. A tradição é uma coisa que pesa na nossa alma, né? Até nós, vocês jovens, eu que sou uma pessoa vivida e que, portanto, não tenho muitas censuras, digamos assim, eu também tenho manifestações de conservadorismo, porque tradição, né? Coisas de meu pai, que era um homem assim, extremamente rígido, eu sei que não perdi, né? Coisa de minha mãe, que era uma pessoa muito mística, eu sei que não perdi, percebe? Então essa tradição histórica, ela não só funciona individualmente, como funciona socialmente. O conservadorismo é uma coisa difícil de você romper, a inércia do conservadorismo, sabe como é que é? Essa é uma questão. Outra questão é a formação. Nós temos um processo catastrófico de formação de profissionais. Profissionais muito mal remunerados, que não têm dinheiro, que não podem viajar, que não têm biblioteca, que não sabem como estudar, e se não sabe estudar, como é que vai passar? O nosso aluno é muito espelho do que é o nosso professor. E o nosso professor é vítima de um sistema que desvaloriza. Acabei de contar para vocês o que vai acontecer se a proposta de tema é passar. Vocês vão ter dificuldade de conseguir emprego. Vocês estão entendendo? Então, são várias coisas que combinam. As famílias, são uma visão conservadora. O aluno, quando chega na faculdade, na universidade, ele chega carregando aquele peso familiar, entendeu? Isso é prova de quê? É prova, é teste, o que é isso? Não, é apenas uma entrevista. É uma atividade. É. Tá certo. Eu já sei o que você vai falar, mas eu vou falar pro pessoal. Se você sofreu alguma depressão. Eu estava mostrando ela algumas cicatrizes. Isso aqui foi uma faca que passaram no meu braço, porque eu não estava querendo confessar alguns crimes que eles me atribuíam. Veja só, disseram que eu soltei brancos, que invadi quartéis, enfim. Tudo mentira, claro, né? Nessa época o senhor era estudante ou era professor? Mas isso é provado, né? Então é tudo mentira. Se você não prova, é mentira, né? Então, Nessa época o senhor era estudante ou eu tive que professor? deixar a faculdade. Eu estudava Direito e História, eu tive que deixar as duas. Porque eu passei a ser procurado e vivia clandestinamente. Meu nome não era nem Renato, era Joel. Prazer, Joel. E fui preso, passei 1 ano e meio preso. Fui muito torturado, tá? Mas consegui dar a volta por cima. Estou aqui conversando com vocês.